Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o nosso assunto será bem interessante, né, Roberto? Já começou? Já começou. Sim, será muito interessante. A gente vai falar sobre padronização na sinalização. Exatamente, é um assunto que a gente vem tentando, quando a gente trabalhava no Brasil, trabalhava muito com isso, tentando realmente padronizar, que a padronização é uma forma muito segura, né? Sim, Você não tem surpresa sobre isso. Então, é muito interessante que se tenha a padronização, né? isso mesmo. A padronização não é só da sinalização, né? A sinalização, ela precisa mesmo ser padrão, de acordo com o padrão já estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro através das resoluções, né? Sim, Mas uma coisa que é muito importante sobre falar, né, no aspecto da padronização é que os tratamentos viários também, eles precisam ser padronizados, né? claro. Por exemplo, o semáforo colocado todos numa mesma posição, Sim, né? Sempre quando a interseção possui as mesmas características de configuração, ela ter a mesma sinalização colocada, implantada nas mesmas posições. Então, isso é uma forma muito eficiente de se evitar acidentes. Por quê? Porque a pessoa já acostumada, né, com aquilo padronizado, ela não tem mais a necessidade de tomar nenhuma decisão imediata, nenhuma sim. decisão, né, em cima da hora ali no local. Por quê? Porque já está padronizado, ela já sabe, ela já antevê aquilo ali, né? Sim. Inclusive aqui faz parte dos estudos, dos manuais, isso que você falou, né? Que é a expectativa. A expectativa tem que ser sempre a mesma. Você não pode mudar, ele não pode ter surpresa ao longo do caminho, né? Então, por exemplo, os manuais de geometria aqui sempre indicam a configuração geométrica de uma forma perpendicular, né? Que é a melhor opção, né? Não é igual a gente vê, infelizmente, no Brasil, diversos tipos, né? A gente vê assim, vê Várias assado, né? interseções, né? Enquanto aqui é É um normalmente assim, cruzamento, geralmente, né? exatamente, Ou é, ou é, ou é um cruzamento, ou é uma interseção em T, mas sempre a 90 graus, né? isso, Sempre chegando exatamente. as duas vias a 90 graus. É muito raro você não conseguir ter essa configuração implantada, porque eu acho que só nos casos extremos mesmo, onde a topografia não deixa, né? Alguma coisa assim que é mais relevante do que isso. Quer dizer, mas mais relevante do que a visibilidade no trânsito, não pode existir nada, né? Porque a visibilidade no trânsito é tudo, Sim, né? Na verdade, é o primeiro fator é a visibilidade, porque a visibilidade, se você não estiver dirigindo e enxergando tudo, né, é ali que está o risco, né, de acontecer graves acidentes, né? exatamente. Então, aí voltando com essa condição da expectativa, né, que são falados nos manuais daqui, é recomendável que não se altere, que o cara não seja surpreendido por uma condição diferente disso tudo que você falou, né? Então, por isso a importância do semáforo estar sempre na mesma posição, né? Então, quando a gente vai projetar aqui, e aqui você sabe que eu já estou projetando, nós seguimos à risca o posicionamento do que estão nos manuais, né? Hum. Algumas vezes você tem até um ou outro manual que fala tem alguma distorção uma da outra, mas você fica sempre pelo lado conservativo, né? Hoje Sim. mesmo eu fiz um projeto desse, era um pouquinho mais velho do que o outro, mas eu optei
porque ele era um pouco mais conservativo, eu usei essa condição dele ser um pouco mais conservativo. Então, nesse caso, as distâncias de visibilidade, para aumentar a visibilidade, eram um pouco maiores. Então, eu mantive essa condição um pouco mais próxima, mas isso eu estava embasado nos manuais daqui, né? Então, isso que faz a grande diferença. E como você falou, a peça-chave de tudo, tudo se começa com a visibilidade, Sim. né? Apesar de que, por uma padronização, a gente tem outras coisas que tem que ser levado em consideração também, né? Tem vários outros fatores, mas o primeiro deles eu diria que é a visibilidade, né? Que é quando a sinalização ela está bem vista, ela está com Uhum. boa qualidade, né? Um outro é um nome muito bonito que eu gosto, que é a conspicuidade, né? Que é uma qualidade ou a condição do que você vê. Então, por exemplo, vamos explicar para o pessoal, Roberto, o que é conspicuidade. Vamos supor que você tem uma placa pare lá no fundo, ela é vermelha. Ela por si só, você já tem uma condição de boa visibilidade. Sim. Porém, se eu não me engano, os manuais do Brasil não mencionam nada de que possam ser implantadas placas em conjunto com a placa pare. Não, lá tem. Não pode. Não pode. Não, Então, não pode. não pode. É porque a gente vê isso muito no Brasil, né? Sim. Você tem uma sigla em Ah, frente. não. Não, você não pode ter uma mensagem complementar. É isso que você está falando? Não, uma Não. regulamentar. No Brasil, a gente se implanta em vários locais, né? E também, eu não sei se o manual não fala nada, que se você não pode implantar uma placa junto com a placa pare, É, né? Por exemplo, nas rotatórias é implantada aquela R33, né? sim. Então, a R33 ela está sempre presente junto com a pare nas rotatórias. Ou não der a preferência, né? Ou não der preferência. Então, aí o que que acontece? Aqui a norma não fala isso, porém, a gente vê que por conta da conspicuidade, a gente não libera colocar no mesmo mastro, né, no mesmo poste, na mesma Estrutura, né? localização, na mesma estrutura da placa pare uma outra placa, né? Então, por Sim. exemplo, que até um grande que a gente não tem no Brasil, para ficar muito claro isso, a gente tem aqui no Canadá aquelas placas de travessia com guarda, né? Aham, Que elas são duas placas amarelas. sim. Por que são duas? Porque a norma fala que é para colocar uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Só que aqui a gente pode ter uma travessia de pedestre sem placa pare. O problema é quando tem a placa pare, tem a retenção, tem a travessia, a faixa, né, de travessia do pedestre, Sim. que inclusive ela possui um padrão diferente das outras, né, que é onde tem a travessia com guarda, que é o camarada ele vai com aquela plaquinha, Aham. aí para, aquele camarada ele é treinado, ele recebe para aquilo, ele vai nos horários de bell time, que são os horários de entrada e de saída. Na verdade, eu quase apliquei para uma vaga dessa, É, sabia? é. Aí ele vai com a placa de pare e ele tem todo o respeito das pessoas. Ele não pode dar multa, mas se Sim. acontecer algo e ele anota e a polícia vai atrás. Até isso, a padronização da, da travessia ela é diferente, porque Sim. nesse caso elas são duas faixas acima e duas abaixo, né, com a diferença. Mas voltando na questão da conspicuidade que eu estava falando, é que eu emendei uma coisa para outra. Quando se coloca essa placa de cross-guarding sign em cada lado, quando você não tem a placa pare, beleza, ela está lá, está tranquila. Agora, quando não tem, o que que a gente tem feito? Ou a gente afasta o máximo que pode uma, mantendo o lado esquerdo. E aqui você está falando da placa de resistência amarelinha, né? Exatamente. Para que a placa pare
não perca a sua qualidade ou a condição dela de se tornar visível, ela para não ter concorrência, Entendi. né? É igual, por exemplo, em alguns lugares, a gente lá na nossa cidade, a gente passou por isso, aquelas mensagens variáveis, aqueles grandes telões, né? Que Mensagem tem. variável. Uhum. Isso. Alguns ficavam atrás do semáforo. E a gente teve caso de sinistro, porque o camarada ficava olhando o que estava passando na tela Uhum. e não e perdia a qualidade da visibilidade da cor do semáforo. Então, com aquela mensagem variável lá no fundo vermelho, Sim. ele, dependendo da distância que estava, ele poderia parar como se fosse uma placa pare, Uhum. né? É. E dependendo da mensagem variável, se tivesse uma cor verde, né? Que normalmente as cores são muito, os verdes são muito parecidos nisso, porque são de LEDs e tal, o camarada acabava passando, né? Sim. Isso. E um dos acidentes que a gente teve na nossa cidade foi esse, né? Que depois a Sim. gente Na descobriu verdade, tinha um letreiro, na verdade não era um letreiro, né? Era um painel de LED, né? Não era exatamente. nem mensagem variável, Não, não. é verdade. Painel de mensagem variável. Era um painel de LED, que era como se fosse uma televisão grande lá atrás. Exatamente. E aí o empreendedor que foi colocar aquilo, né? No meu parecer, eu neguei, Aham. né? E aí eu tive que ir lá na rua com ele, porque ele queria provar que não ia, Atrapalhar. que no sentido oposto, se colocasse no sentido oposto, não ia atrapalhar. E a gente vê aqui as grandes distâncias Aham. que são os semáforos, né? Do, Desses desses grandes painéis, né? painéis, né? São assim, eles estão totalmente separados, Sim, totalmente em outro alinhamento, outro nível até, né? Às vezes, sim. né? E aí ele quis comparar eu lembro disso muito bem, me marcou. Ele quis comparar com lá de Nova York, né? Eu esqueci o nome. Nós até fomos lá, Ah, sim. mas nós fomos depois, Na né? Broadway. Ali. Na Broadway, mas qual que é o nome mesmo? Eu esqueci. Ah, é. Onde tem aquelas. Sim, aqueles grandes Isso. telões, né? Isso. E aí ele quis comparar, só que ali virou de pedestre, né? Exatamente. Ao longo dos Ali, anos foi. tudo ali é para pedestre. Carro que passa ali, se passa, é uma faixa e, assim, a capacidade para veículo ali é muito baixa mesmo, e eles já colocaram de propósito, né? Então, Exatamente. a comparação foi meio, assim, esquisita. É. E aí, então, voltando na história da conspicuidade, ou seja, que a gente deixar uma visibilidade clara para o motorista, né? Isso é fundamental, ou seja, ele não deve ter a sinalização que você precisa de maior grau de importância, ele não deve ter concorrente com Sim. qualquer outro tipo de placa, né? Isso é fundamental, né? É o conceito Aham. básico que é utilizado aqui. Aí Conspicuidade, né, é visibilidade clara. Então, é assim, é clareza, é você ter aquilo ali mesmo como sendo o centro da atenção naquele ponto ali, né? exatamente. Isso que é conspicuidade. E aí, outra coisa, a questão da cultura, né? Que é a história da expectativa que eu falei, da expectativa, aquela cultura sempre de estar fazendo a mesma coisa, no Sim. mesmo sentido, com a mesma, ah, com a mesma Intensidade. intensidade, com o mesmo pace, com a mesma velocidade, né? A infraestrutura, que a gente já tinha falado, a condição, por Uhum. exemplo, ortogonal, quando você tem um volume maior, você abre para uma terceira faixa para fazer virada à direita, quando você tem um outro grande volume para virar à esquerda. Então, essa infraestrutura está sempre igual. Algumas vezes fica até chato, porque chato, vamos dizer assim, chato de explicar, porque só quem está aqui que sabe, né? Que a gente vai numa via, ela é igual. Você passa na outra, ela é igual. Você passa na outra, é igual. Você passa na outra, é igual, Tudo né? muito igual. É,
E quando a gente vai em outra cidade, né, a gente acha que a gente está na mesma cidade, porque é tudo exatamente da mesma forma. Então, você não tem onde errar. O que você tem que fazer é apenas você ler onde você precisa entrar, né? Isso, E ali acontece a operação é exatamente como acontece nas outras cidades. Então, assim, o Canadá não é a cidade, não é a província que tem isso, né, no sangue deles. A padronização na sinalização, no sistema viário, ele está no Canadá inteiro. Então, para onde você vai no país, você não vai tomar susto em lugar nenhum na hora de estar trafegando, né? exatamente. Porque você vai estar dentro das mesmas condições sempre de É, padronização. Porque padronização no trânsito é segurança. sim. A única, você falando aí, eu acho que a única exceção que eu lembro de uma das cidades que a gente foi, se eu não me engano, foi em Montreal, que lá já tem um tempinho, a conversão à direita no semáforo vermelho já é proibida há bastante tempo, né? Mas já é proibido por lei? Por lei, por Ó, lei. Então, assim, ela difere um pouquinho, né? Coisa que, enquanto agora no Brasil está se liberando a virada à direita, aqui está no sentido inverso. Estão começando a proibir as viradas à direita, né? Justamente por conta da segurança. E aí, ainda sobre esses conceitos de padronização, que tem outros, mas um que a gente acha também muito importante, foi a condição do mobiliário que você explicou logo no início, né? uhum, O posicionamento que sim, né? Normalmente você vai ver as placas de advertência sempre com a distância em função da velocidade. Então, por exemplo, numa velocidade de 50 quilômetros por hora de uma via, você vai encontrar uma placa, por exemplo, de advertência por volta de 140 metros de distância do ponto aonde vai ser encontrado. Diferente do que a gente via no Brasil, e a gente sempre buscava ajeitar isso, né? Que, uhum, por exemplo, a gente já viu várias vezes em outras cidades e tal, que a gente já fez, em estudos que a gente faz, quando a gente faz análise da, da, da sinalização, a gente observa que, por exemplo, você vai ter um local de travessia de pedestres e você tem lá essa placa, sei lá, a 30 metros de distância, 20 metros de sim, distância, né? sim. Aqui a gente pode encontrar isso, acho que até pode, mas não é isso que a gente vê ao longo do tempo, né? Ao longo das coisas que a gente tem visto. Então, a questão do mobiliário é uma outra condição de padronização extremamente importante. Sim. Eu só queria falar para você, se você lembra, né? Lá em Vitória, quando a gente pegou o trânsito, né? Logo quando eu entrei na prefeitura e que depois eu, né, fui com um carro maior, todos os projetos depois já saíam com a padronização, porque quando eu entrei na prefeitura, eu tinha um caderno que eu ia para a rua e aí eu trabalhava no setor de semáforos, né? Aham, Então, todas as vias, o que que eu percebi? Eu percebi que tinha semáforo alto para pedestre, tinha semáforo baixo, sim. tinha semáforo legal, que estava no nível, né, da visão da pessoa legal. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um estudo para colocar os semáforos, né, a altura do semáforo de pedestre dentro do campo visual médio, né, do brasileiro, né, da Aham. altura média do brasileiro. Então, a gente fez esse levantamento na cidade toda e a gente classificava vias até 8 metros. O semáforo tinha uma altura. Vias de 8 metros a 15 metros. O semáforo tinha outra altura no poste, né? No Aham. mastro lá, de aço.
E vias acima de 20 metros de, de largura. Tinha outra altura. Então a gente foi padronizando isso. E assim, e foi meio que sem querer, porque naquela época eu ainda era muito nova nessa questão do trânsito, né? Foi em 2004, eu acho, 2005, por aí. Uhum. E aí, você vê como é que essa questão da padronização já me chamou logo a atenção, né? Um dos projetos que lá em Vitória a gente implantou também foram semáforos, né? Os semáforos em dupla, né? Os semáforos Sim. que tinham o repetidor no braço projetado junto com o semáforo principal. Porque a gente via que, primeiro, era a mesma coisa, era a mesma quantidade de lâmpadas, Uhum. né? Não tinha, a única coisa que você ia gastar ali a mais era, com certeza, mais um poste de semáforo. No entanto, a visibilidade, a conspicuidade daquilo ali aumentou assim, Sim. né? Ficava Mais do tudo que mais claro, 100%, né? exatamente. Porque foram dois semáforos no mesmo Sim, alinhamento, no mesmo nível, então ficou muito legal. sim. Eu lembro que a gente já usava isso como um padrão, né? Com vias de 10, 12 metros, já colocava dois postes um do lado do outro, né? De semáforo, Sim. né? Aham. Menos do que isso, eu não lembro da gente ter usado, não, mas Não, as de 10. a gente só usava nas avenidas, né? Aham. E aí, uma outra coisa em relação à padronização que a gente observa aqui, que aí é um dedo do, do governo, né? Seja ele federal, regional, provincial aqui, né? Seria o regional, o estadual e municipal, é a Uhum. condição das calçadas. Enquanto no Brasil cada proprietário é responsável pela sua calçada, aqui não. Aqui quem é o responsável pelas calçadas, quando eu falo quem é, assim, 100%. Sim, 100% responsável é o município. sim. Então, o município ele tem uma verba para isso. E aí, todo ano, eles contratam um engenheiro e estagiários para fazer uma varredura nas calçadas logo depois do inverno. Que aqui, né, o general inverno não é fácil, né? Sim. Aqui o inverno ele realmente É, levanta estraga mesmo, né? e quebra e racha calçada, asfalto com força mesmo, né? Não tem esse mimimi. E aí o que que acontece? Então é feito esse levantamento, que é observado nos primeiros 2, 3 meses, e depois de 2, 3 meses o município vem corrigindo essas calçadas. E como é feito essas correções? Bom, tem o curto, médio e longo prazo. O curto prazo é aquela que na, nos anos passados ela já tinha sido para longo prazo Uhum. e virou, né, médio prazo e virou curto prazo. E aí se faz, né? Então, por exemplo, se tem lá uma calçada que levantou um pouquinho, só como exemplo, ela levantou um pouquinho, mas se conseguir escarificar, né? Se lixar ela ficar no mesmo nível, beleza. Acende o sinal de alerta, aquela calçada é anotada em relação em GPS, aonde que é, qual o estado dela. Estou falando isso porque eu já fiz isso. Depois disso, passa mais um período, vão olhar de novo. Ah, não, ela aumentou mais um pouquinho e deu uma rachadura. Então, ela já passou de longo prazo, talvez um médio prazo. E depois, por fim, quando chega a curto prazo, é porque realmente ela já está tendo problema. Aí, quando dá o problema, aí é quebrada a calçada e construída uma nova. Diferente, que aí também, só uma curiosidade que é interessante. Você sabe que eu já fiz projeto de calçada. Normalmente é uma calçada de em torno de 6, 8 centímetros que a gente usa no Brasil, Uhum. né? Uhum. Com
Quando você tem uma área industrial ou próximo de shopping, você coloca uma malha de ferro, né, a sim, grosso modo, aumenta para 10 centímetros, com concretinho magro, beleza. Aqui a calçada é no mínimo 20 centímetros de sim. concreto FCK 500. Já começa por aí. Pois É é. para segurar mesmo, É para passar carro. exatamente. Tem que passar carreta em cima dela e não afundar, Pois né? é. Então, essa questão da padronização da calçada aqui é extremamente importante. Então, nós vamos encontrar nos condomínios calçada por volta de 1,5 m, pode até ter um bulevarzinho de gramado e tal, dependendo da situação, mas o normal é uma calçada de 1,5 m, né, de largura, e com a laje, né, com chapas de 1,5 m também, então são quadrados de 1,5 m para cada um, onde Aham. vai ter a junta de dilatação dela, e aí ela é feita toda bonitinha desse jeito. No final ainda é feito um grooving, né? Aquelas ranhuras na calçada Para para ninguém evitar, escorregar, né? para ninguém escorregar e para não ficar água, né? Sim. É, Porque enquanto aí no Brasil tinha uma concretagem, aquela chuva bem fininha, era benéfica, né? Para cura. Aqui é um porque Deus, evapora, né? exatamente. Aqui é um Deus nos acuda, Sim. né? Aqui já começa a colocar lona nas calçadas, nas concretagens, para não, porque um buraquinho daquele vira uma destruição É, depois porque de um entra inverno. água, isso aí depois, Aí quando vem o congela, gelo, vem a neve, vem exatamente. o frio, né? E o gelo faz a calçada estourar. Mas então, mas no Brasil não é assim. No Brasil, né, cada um faz a sua calçada. E no Brasil também, se você perceber bem, né, como cada um faz sua calçada, cada um faz o acesso à sua residência. Não faz a passagem do pedestre. Sim, Ele só pensa em fazer o acesso do pedestre à sua residência e não a calçada como sendo, né, um caminhamento do pedestre ali na rua como um todo, né? aham, Então, a diferença também da cultura, porque foi isso que foi implantado no Brasil na cabeça da população, né? Porque a calçada é sua, a calçada é você que faz a manutenção. Então, a calçada é sua. Então, se a calçada é minha, eu faço do jeito que eu quiser. sim. Eu coloco calçada com granito, né? Que a pessoa passa na chuva e escorrega. Eu coloco calçada com Ladrilho, ladrilho, coloco calçado com aquelas gramas, você lembra? Lá na sim. Mata da Praia, lá no bairro chiquérrimo da minha cidade, né? Aham. As pessoas faziam calçadas com Pouca grama. exatamente, fazer calçada com aquelas gramas, né, que são colocadas dentro Tipo, de tipo cobogó, assim, né? Eu não sei dizer, sim. né, É, qual é o nome como especificar aquele material ali, porque realmente eu não sei. Mas, infelizmente, é isso que é. acontece. Então, às vezes, no Brasil, a gente precisa mudar uma coisinha só, uma coisa ou outra na legislação, para que isso seja, para que, como é que eu digo? Para que o trânsito ele ande harmoniosamente em todos os aspectos, né? Tanto para o pedestre quanto para o carro, para todos, né? A gente precisa, para você ver como é que a legislação ela influencia muito, né? No pensamento até da pessoa que vai estar utilizando e vai estar construindo, É. né? E aí é até interessante isso, ainda falando da calçada, que isso é tão interessante, ainda falando sobre a calçada, que as próprias normas, NBR 9050, que trata de calçado e tal, acaba criando brechas, né, para cada um, mesmo de uma forma, vamos dizer assim, correta, ela não seja padronizada. Eu falo isso porque eu fazia parte
de uma comissão de calçadas da minha cidade, onde a gente melhorou em muito as calçadas da cidade, onde a gente foi logo no início do projeto, isso há muitos anos atrás. Eu fui inclusive a Brasília apresentar o projeto, o projeto tinha ficado entre os 10 projetos mais interessantes para pedestres do Brasil. Quando eu cheguei lá, era tudo mais ou menos parecido, era calçados e tal. Mas cada um tinha um jeito. Então, Uberlândia tinha um jeito, Vitória tinha um outro jeito, e todas elas corretas dentro da norma, entendeu? Sim. Mas não padronizada, Uhum. entendeu? Então, assim, todas atendiam o objetivo, né? Já aqui, a gente não vê isso, né? Sim. O que a gente vê normalmente, onde tem um lugar, por exemplo, no centro, eles aumentam um pouco a calçada, mas a calçada continua sendo do mesmo, Material. e do mesmo conceito, Sim. né? Uhum. Quantas vezes a gente já foi lá aqui no centro, numa cidade, em vez de ter uma calçada de 1,5 m, a gente tinha uma calçada de 6 metros, mas sempre com a mesma condição, Sim. né? Podendo ter no bulevar ou não, porque aqui eles fazem, indo do ponto de vista técnico, indo um pouco mais para análise de nível de serviço de pedestres, a gente observa que você tem uma área de buffer, onde é colocado os jardins, os postes, né, os mobiliários urbanos, Sim. uma Que parte a gente chama no Brasil de área de serviço, né? área de serviço, a área de caminhada e a área próxima ao A muro, edificação. a vitrine e tal. Então, aqui é muito bem dividido essa parte. Então, normalmente, a parte de caminhada, ela varia muito pouco, mas entre 1,5 e 2. O normal, como eu falei, é 1,5. E quando eu falo que há uma padronização, se você entra na internet, você vai ver, eu esqueci o que significa a sigla, mas o OPSD, que eu acho que é Ontário, Padronização de Serviços de Ontário. Uhum. Lá você encontra como você faz a sua garagem, para não ter esse problema que você falou. Porque dependendo da garagem, algumas pessoas colocam a rampa vindo da calçada, então a calçada está aqui, aí tem uma rampa aqui. Então isso é um problema. Você tem, algumas vezes, uma garagem subterrânea, que a calçada vem, né? A calçada está aqui, aí tem um buraco por conta disso. E aí tem essa montoeira de situações. E aí você tem aqui, já de fácil acesso, essas padronizações, onde o piso tátil ele é padronizado, ele mostra qual o tipo que tem que ser e as formas que você pode executar. Como que você vai executar, como você vai executar a sua calçada, qual a largura mínima, qual que é a concretagem, o FCK dele. Então você consegue, se você fosse implantar uma calçada aqui no Canadá, porque não é você, mas se você fosse implantar, bastava você pegar essas orientações na internet facilmente, Sim. baixava e olhava lá os projetos, que vem tudo em formato de projeto. Então fica Legal. muito fácil você implantar, Sim. entendeu? E Uhum. aí isso é usado para tudo, inclusive para briga judicial, né? Se um carro Sim. passou lá, quebrou um eixo, quebrou uma coisa, o seguro vai, pô, mas você não, qual foi o manual que você usou? Ah, eu não usei manual não, pô, já era. Ah, não, eu usei aqui, ó, o OPSD 30039, que é o de rampa para deficiente, em calçada, é Sim. esse número aí que eu vi há pouco tempo. E aí você passa a ter essa padronização em toda a cidade, né? Diferente do Brasil, que você tem, mesmo dentro de uma condição técnica aceitável, isso não é padronizado. Sim. Eu queria aproveitar aqui e pedir para você, você que está aí assistindo, colocar aí no comentário
Na sua cidade, como que são as calçadas aí na sua cidade? São padronizadas? São calçadas que são feitas cada uma de um jeito? Como é que é? São destruídas? São boas? A prefeitura tem uma gestão boa nas calçadas? Comenta aí.